Bereshit. Depois precisamos... Não viu o Cauã aí? Por gentileza. Vamos verificar se ele está precisando de alguma coisa que não tem aqui dentro. Em que podemos servi-lo. Quem está com o controle da portaria? Então, precisa verificar realmente lá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'rosheh al pnei tehom. Ve'ru Elohim merachefet al pnei hamayim. Vayomer Elohim yehi or. Vayehi or. Houve luz. Muito bem. Hoje, eu levantei, era por volta de 5 e pouco da manhã, sonhando com Caim. Mas a paraxá já estava pronta. Aí, saí, falei, vou lá no escritório e vou ler sobre Caim. Mas eu vou começar de Gênesis capítulo 1. Eu não saí dos primeiros 5 versos. E já era 7 da manhã. Falei, vou voltar a dormir um pouquinho. Bereshit é fascinante, é intenso, é rico, é uma formatação do conhecimento que, se você detiver o conhecimento de Gênesis, se dedicar a estudar em aspectos multidisciplinares, física, química, biologia, história, você vai conhecer muito a respeito dos planos de Deus para o Olam Rabá. Dica do Mori Abiezer. Leia Bereshit em detalhes, com tranquilidade, cada verso. Como eu disse para vocês, a paraxá está pronta, mas eu me levantei 5 da manhã, fui ler e não consegui sair dos primeiros 5 versos. É fascinante, simplesmente fascinante os conceitos da criação. Eu comentei com vocês, foi no Simchat Torah ou no Shabat que eu falei do coração? Simchat Torah, né? É a semana que eu falei que o coração é o primeiro órgão a ser formado, vocês se lembram? Acho que foi Simchat Torah, né? O coração, eu disse a vocês, é o primeiro dos órgãos a serem formados no ser humano. E é só um tubinho aos 21 dias de vida. Você tem o zigoto, do zigoto você tem o embrião, zigoto, feto, né? E o embrião, que a gente vai chamar de feto no desenvolvimento, ele recebe os nutrientes desse tubinho que é o coração. Glicose, em especial, glicose e oxigênio, que vão nutrir os órgãos que serão formados. Entre eles, um órgão que está na sequência de formação. Vocês têm ideia do que é? Medula espinhal e sistema nervoso. Cérebro. Então, antes do cérebro, vem o coração. Como também ensinei a vocês, é por isso que a oração Shema Israel diz o que, irmãos, em hebraico? Vamos lá, vocês estão acostumados com o hebraico aí mais que eu. No Shema Israel, que a gente faz todo o Shabat. Para as mulheres, vou dar a honra. Recitem o Shema, a primeira e segunda linha tá bom. Não precisa ser tudo e não briguem, uma de cada vez. Vamos lá. Em hebraico. Não briga. Pessoal, o pessoal que está brigando, o pessoal da internet, recite para mim a primeira e a segunda frase em hebraico do Shema, que as irmãs estão brigando, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, porque elas estão lendo aí há 20 anos o Shema, então elas estão brigando aqui, eu vou proibi-las de falar. Em hebraico. Vamos ver as mulheres. Maravilha. Vê a Ravitá, vamos juntos. Vê a Ravitá. Et Adonai Elohecha, Verol Levavecha, o Verol Nafshecha. Muito bom. Então, Verol Nafshecha, o Verol Meodecha. Mas antes disso Vê a Ravitá, Et Adonai Elohecha, Verol Lev. Lev é coração. Amarás ao Eterno de todo o teu coração.
aí sim vem de toda a tua força, de todo o teu poder. Porque a força, ela só é possível através do que o coração transporta. Por isso que, primeiro no Shema aparece coração. Ou seja, o coração é responsável pelos sentimentos e pelo raciocínio. Porque sem coração, o cérebro não recebe oxigênio. E quando o cérebro não recebe oxigênio, o que acontece com a pessoa? Morre. Vocês já ouviram falar em morte cerebral? Morte cerebral é quando no cérebro não tem mais ar, não tem mais oxigênio. E aí não há o que fazer, porque não existe vida naquele corpo capaz de mantê-lo de forma sustentável. Então, a razão nasce no coração. É por isso que Yeshua fala, agora você entende, se você atentar para uma mulher e olhar para ela com cobiça, você já cometeu adultério. Adultério é o ato, visão é o procedimento. Mas quem ordena aos olhos ver? O cérebro. E de onde o cérebro recebe o nutriente para agir no que existe dentro de você? Do coração. Então, o coração é a primeira demanda de Deus para que o homem, de forma plena, se entregue a Ele. Fácil de entender, não é? Muito bem. Isso é Gênesis. Agora, vocês sabem qual é o peso da Terra? Vamos lá, os que estão mais perto da escola. Eu já estou velho, já saí da escola há bastante tempo. Massa da Terra. Quem dá um chute? 3 quilos, 4 quilos, quanto pesa o planeta Terra? 50 quilos? 60 quilos? Quanto pesa, irmã Nazaré? Na sua opinião, dá um chute aí. O planeta Terra pesa quanto? Uns milhões? Muitos milhões de quilos. Não deu um número, alguém me dá um número? Quanto a senhora acha que pesa o planeta que nós moramos? Chuta, gente, pode chutar, não é para acertar, não. 5,92 quintilhões de toneladas, aproximando 6 sectilhões. É o 6 mais 21 zeros de quilos. Vocês já pararam para pensar? Essa é a massa do planeta que você mora. 6 sectilhões de toneladas. Você já parou para pensar no poder de Deus? A gente está falando só do planeta Terra. Também comentei a você que há vida possível no planeta Terra, e qualquer espécie de vida que porventura haja em qualquer outro planeta, o que não relata a Torá, ela só é possível mediante a combinação de 122 elementos químicos, físicos, biológicos, magnéticos. A chance de existir a combinação entre 122 elementos é de 1 vezes 10 a 138. 1 vezes 10 elevado a 138. Quanto é 2 mais 2, irmã Nazaré? 4. Assim que eu gosto, estudando. 4. Matemática é precisa. Os materialistas acreditam na matemática. Os que não creem em Deus. 1 vezes 10 elevado a 50 na matemática é entendido como impossível. Uma chance vezes 10 elevado a 50. A combinação dos 122 elementos que permite a sua vida aí sentadinho nesse banco é 1 vezes 10 elevado a 138. O que você acha que é isso? Deus. Isso é Deus. A causa da existência, na opinião do materialista, é o nada. Tudo vem do nada. Não é? Mas, se vem do nada e o nada é o vazio, então não vem do que é material. Concordam comigo? Não vem do que é tangível, porque é nada. Se não vem do que é tangível, então vem do espiritual. E o espiritual é Deus. Isso é Bereshit. Isso é no princípio. Isso é o poder de Deus. Na lua,
Qual o seu peso, Rafael? Poli. Quantos quilos você pesa? Sua massa? 75. Para aí. Vou fazer cálculo aqui, tá? Que daí não dá para ser... Eu não sou matemático também, né? 75 quilos. 75... O Rafael na Lua pesaria 15 quilos. 15 quilos. Ou seja, para quem quer saber, aproximadamente 15% da sua massa aqui na Terra, 15% se seria na Lua. Então o Rafael Poli pesaria na Lua 15 quilos. Eu também. Seria leve, hein? Para quem está querendo emagrecer aí, olha. Mas quem já está magro o suficiente, se for para a Lua, aí é a extinção da espécie. Né? Não pode. Tem gente que aqui não vai poder ir para a Lua, esqueça. Mas quem quiser ficar mais magro pode viajar para a Lua. Então, na Lua eu pesaria 15 quilos aproximadamente, com 75 quilos. Mas na Terra eu tenho 75 quilos de massa. Por que isso? Porque é a força da gravidade. A gravidade exerce uma força de 75 quilos sobre o Rafael para que o pezinho dele não descole do chão. No entanto, o Jorge pesa 114 quilos. A gravidade, ela exerce uma força de 114 quilos sobre o Jorge, para que o pezinho do Jorge fique colado no chão. Um carro pesa 1.000 quilos, a gravidade exerce 1.000 quilos sobre o carro. Mas como é que isso é controlado? 1.000 quilos sobre o carro, 114 quilos sobre o Jorge, 75 sobre o Rafael, uma vez que a atmosfera é a mesma. Isso é Deus. Isso se chama gravidade. Eu vou explicar o que isso tem a ver com Bereshit, a gente chega lá. Mas primeiro um pouco de aprendizado para vocês entenderem infimamente como eu a grandeza do Criador. Em Marte, cada 60 quilos equivale a 22 quilos. Então, o Rafael teria por volta de 25 quilos, talvez, 27 quilos, se ele estivesse lá em Marte. Lá. Isso é atmosfera. O Sol pesa 19 vezes 10 a 19 toneladas. 19. A Terra é 6, o céu é 19. Você imagina a massa do Sol. Tá? Agora, o acaso, ele é impossível, irmãos. Mas, Morei, quando a gente fala por acaso, quando você ou eu falamos por acaso, nós estamos admitindo a nossa incapacidade de compreender fagulhas dos acontecimentos que culminam naquela situação. Você foi na cidade, de repente, você encontrou um amigo ou uma amiga que você não via há anos. Aí você vai dizer, por um acaso eu encontrei aquela amiga. Não foi o acaso. Foi o rumo das circunstâncias que promoveu um fato. Mas como nós não temos capacidade, estamos longe das habilidades para entender os pequenos acontecimentos, eu e você costumamos dizer, isso é fruto do acaso. Em relação a você, eu diria o seguinte, é por acaso que você está aqui? Diante dessa premissa de que acaso verdadeiramente não existe, porque o mundo não é do acaso. Se o mundo não é do acaso, você não é fruto do acaso. Se não, você não é fruto do acaso, é por um acaso que você está aqui? É? Quem não entendeu a pergunta, eu vou explicar de outro jeitinho, mais fácil. Todo mundo entendeu? Então, eu vou perguntar, para as mulheres. Quem não entendeu, aproveita agora, levanta a mão que eu explico de novo. Vamos lá, todo mundo entendeu. Acaso existe, irmã Nazaré? É. Não. Então, o que existe, irmã Ana? Vocês disseram que entenderam? O que existe então, Yari? Se acaso não existe, o que existe?
resfriada? A vontade de Deus. Falou assim, vontade. Existe a incapacidade de compreender pequenos acontecimentos. Então você não está aqui por acaso, você entendeu? Eu não estou por acaso, não existe isso. É relativo diante da nossa concepção do que seja permissível. Mas da parte de Deus existe verdade absoluta. Por isso que Deus, ao criar o planeta, Ele diz, tudo era muito bom, tudo era perfeito. O que é perfeito, irmão Pinhas, que eu expliquei em Simchat Torá? O que é perfeito? Isso. E por que perfeito? Por que perfeito? Porque é intensidade máxima. O prefixo per significa intensidade máxima. Perfeito. Permissão. O que é permissão? É uma missão feita ao máximo, com zelo. Permissão. Perfeito. Perdoar é quando você doa na intensidade máxima, você doa de você, e a pessoa aceita as suas desculpas. Da parte de Deus, tudo é perfeito. Perfeito. Agora, nós somos frutos, irmãos, de um projeto inteligente. Inteligente. Muito inteligente. Em Bereshit, capítulo 1, diz, verso lido, vou ler aqui o verso. Produz a terra ervagem, erva que dá semente, árvore de fruto, que dá fruto de sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. De onde vem a semente, Raniel? Vou ler de novo. Produz a terra ervagem, erva, que dá semente. Fruto que dá a semente. Onde está a semente quando você vai plantar a laranjeira? No fruto. Mas o fruto surgiu da onde? Da terra. Mas antes de estar na terra, surgiu a ervagem, que é a árvore. Então vamos lá, você tem terra, árvore, galhos, fruto, e dentro do fruto, a semente. A semente está no estágio final da existência do fruto. E está no estágio inicial da existência da árvore. Quando você quer plantar, você tira a semente de dentro do fruto, para plantar e surgir o quê? Árvore. Mas o que veio antes foi a árvore. Ou seja, traduzindo isso para você e para mim, que somos de barro, nós fomos feitos à imagem de Deus, mas vamos voltar para a origem, para a terra. Por isso o pó volta ao pó. Ou seja, terra, árvore, fruto, semente. Terra, árvore, fruto, semente. Aí você tira a semente, que é o último estágio, e põe na terra. Aí você tem erva, fruto, semente. Mas para que uma nova árvore nasça, o que acontece com aquela semente que está dentro do fruto quando você planta? Ela morre. Aí você consegue entender que é preciso nascer de novo em Yeshua. E para isso você é lançado na terra. E o velho homem morre para dar fruto. E dentro desse fruto, o Eterno espera encontrar sementes que gerarão novas árvores, novos frutos, novas sementes, novas árvores, novos frutos, novas sementes. Isso se chama geração.
O coração, ele pulsa. Vocês já viram um eletrocardiograma? O desenho do eletrocardiograma não é assim? Ele não vai correndo assim? Atividade cerebral. Então o coração ele já nasce pulsando. Isso é energia elétrica. Para quem trabalha com eletricidade sabe que existe corrente alternada, tensão contínua. E a tensão alternada, se você quer saber o que é na prática, tira aquele celular que está carregando lá, coloca o dedinho na tomada, depois você me fala, você vai conseguir entender o que é corrente elétrica e pulsação a 60 Hz. Se você olhar para dentro daquela tomada, ou a tomada que está do seu ladinho aí, você consegue ver esse movimento? Não, mas se você pôr o dedinho, você consegue, porque a energia está ali. Talvez uma vez só. Você vê estrela, mas a energia você não vê. O coração pulsa, ou seja, a nossa vida ela é de altos e baixos. A vida é feita de altos e baixos, mas existe o equilíbrio fundamental das coisas e o sentido da nossa existência. Quer seja pico alto de tensão, pico baixo, tensão positiva ou tensão negativa, existe a força existencial e nós devemos encontrar isso onde? Nos princípios da criação, na razão da criação. Logo no começo, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. Quantas palavras nós temos no primeiro verso? Vocês que já leram bastante. Quantas? 7. Quantas palavras? Para os homens aqui. 7, 8, 9, quantas? 7. Quantas letras nós temos no primeiro verso? 22. 28. 28 letras representam o ciclo da lua. A cada 7 dias, a lua muda o seu ciclo. Lua crescente, nova, crescente, minguante, cheia. Não são 4 fases da lua? Cada fasezinha é 1 semana, 7 dias. A cada ciclo da lua, a mulher descama do seu útero. Porque o tempo de vida está atrelado à fase da lua. Se em 28 dias, o óvulo que se desprendeu do ovário percorreu as trompas e veio se instalar no útero, não for fecundado pela semente que saiu de dentro do fruto, o que acontece com aquele óvulo? Oi? De que jeito que ele morre? Sozinho a gente fala, a mulher fala para ele, morra, ele morre. Como é que a mulher sabe que o óvulo morreu? Derramamento de sangue, menstruação. Quando você menstrua, o óvulozinho sai ali dentro. Você não vê, mas ele está ali, porque ele não foi fecundado. Se existe um processo, dura aproximadamente 6 horas o percurso do espermatozoide até o óvulo. Se ele não for fecundado, ele vai se instalar no útero. Aí, se ele não for fecundado, vai descamar o útero para aquilo que já não pode ser nutrido mais, saia da mulher e inicie um novo ciclo até que ela ovule de novo na metade do ciclo, no 14º dia, que é o dia mais fértil da mulher, que tem ciclo regular. Tudo vem da energia. Deus definiu o mês no primeiro verso. Em 7 palavras ele definiu a semana. Logo na sequência ele disse, haja luz e houve luz, viu Deus a luz boa, boa, separou luz de escuridão, a escuridão Deus chamou do quê, Rafael? Noite. Noite, a escuridão ele chamou noite. E a tarde, e a parte clara ele chamou do quê, Javier? Dia. Então o que Deus criou? 24 horas. Você começa a entender em Bereshit que ali é o ciclo das estações, como ontem falou Arão. Ciclo das estações, você tem semana, você tem mês e você tem dia.
composto de parte escura, treva, e de parte clara, luz. Deus começou a definir como as coisas seriam em Gênesis. Todos os milagres da existência começam em Gênesis. Agora, veja bem, tem um do Maranhão aqui que está assistindo aí, né, a mensagem aí, né? Ele sabe que está ali, né? Deus disse, haja luz. Haja luz. O que é luz em hebraico, Cauã? Or. Então, a primeira coisa que Deus criou foi o que, Javier? Céu e terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, não foi? E aí, a terra era sem forma e vazia. É o que o materialista prega, não está errado. Mas quem vai encher a terra com o conteúdo que nela existe é Deus. E para que as coisas aconteçam de forma adequada, nos diz a Escritura, havia escuridão sobre a face do abismo. O livro de Salmos, capítulo 104, se você quer aprender como é que é a terra, é lá que está escrito. 104, deixa eu ver. Deixa eu ver para não falar bobagem para vocês aqui. Sim, olha só, escutem só, não desmarque Gênesis. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, o Senhor, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Olha que o Eterno já e sempre foi, e sempre será vestido de glória e de majestade. Ele a cobre de luz, como um vestido. Qual é o vestido da terra, Eric? Eu vou ler de novo. Ele a cobre de luz, como um vestido. Qual é o vestido da terra? Não conseguiu achar aí? Vou ler de novo. Ele a cobre de luz, como um vestido. Qual que é o vestido da terra? Roupa? Luz. A roupa da terra é luz. Estamos juntos? Vou fazer a pergunta mais fácil agora, essa foi muito complexa. Estende os céus como uma cortina. O que é o céu? Cortina, mais fácil. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Onde estão as vigas do planeta Terra? Nas águas. Aí começa a desenhar na sua cabecinha, quem é pedreiro e tal, começa a pensar em viga dentro da água. Faz nas nuvens o seu carro. Qual é o carro de deslocamento? Nuvem. Então eu vou voar sobre a nuvem para olhar como é que estão as vigas. Eu olho lá de cima porque a viga está dentro da água. Anda sobre as asas do vento. Quem é que faz a nuvem deslocar? Vento. Então Deus diz para o vento, sopra aqui que eu quero verificar aquelas vigas, se estão no prumo. Não dá para falar numa linguagem mais simples que isso aqui para vocês. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra. Para quem é pedreiro e para quem não é. Qual é o fundamento de uma casa? Alicerce. Alicerce. Então Deus lançou o alicerce da terra. Ela não vacilará em tempo algum. Quando que a terra vai tremer? Tem fogo? Em tempo algum. A terra não treme. E a terra pesa só, como disse a Yarim, 6 sextilhões de toneladas. Dá para comparar com o peso de uma casa? 6 mais 21 zeros de quilos. E a terra não se move, não vacila. Tu a cobriste com um abismo. O que cobria a terra? Abismo. Tu a cobrias com um abismo. Como com um vestido. O que era o abismo antes? Vestido que cobria o quê? A terra. Estamos juntos? Vocês falam se estiver muito difícil as perguntas, tá?
Então, cobria como um vestido. As águas estavam sobre os montes. O que estava sobre os montes, Pinerrais? E onde estavam os montes? Debaixo da água. Muito bem. A tua repreensão fugiram, as águas fugiram. A voz do teu trovão se apressaram, a água ficou com pressa. Subiram os montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Termos lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Onde estava a terra no princípio, Rafael? Salvo. Tu a cobriste com um abismo. Onde que estava a terra, então? E o que é o abismo? Água. A terra estava dentro d'água. Aí Deus falou, água, vai para o seu lugar. Pouco da água subiu, outros pontos da água desceram. E quando desceu, aquilo que estava dentro da água apareceu. Tirou o vestido e mostrou, estou aqui, sou terra. E o mar foi lá para o lugarzinho dele. É assim que era no princípio. Por isso que Gênesis, agora você entende, o ruach de Deus pairava sobre a face das águas, porque debaixo daquelas águas estava a porção seca. Por isso era sem forma. E Deus deu a forma quando fez surgir as montanhas e a água desceu ao nível que tem que estar. Mas antes, era a água que cobria a terra. Agora, quantos por cento de água nós temos no planeta, irmã? Quantos por cento de água tem no planeta Terra? Segunda? Entendi. 70 o quê? Quilos? Quantos por cento? Ah, bom. 70% do planeta é água. Mas a água cobre a Terra? E é 2 vezes mais, no mínimo. Como é que não cobre? O que mantém a água no lugar onde ela está, para que a água não cubra a terra, Cauã? Está difícil. O que mantém o seu pé no chão, irmã? Então, o que mantém a água no lugar? Gravidade. Qual é a força que exerce a gravidade para segurar todo o oceano para não cobrir Curitiba? Quanta força? O suficiente para a água não sair do lugar. Você vai lá ver as ondas, mas não cobre a terra. E é 70%. O que faz isso? Deus. E Deus disse no princípio, haja luz. Haja luz. Alguém aqui tem um celular? Meu não está aqui. Só 2 pessoas estão com celular aí, 3, 4, apareceu mais mãozinhas, 5, 6. Ninguém mais tem? 7. Muito bem. Alguém pode me emprestar um pouquinho? Não vou abrir, pode deixar com senha, tá? Pode, um celular não basta. Menache, tira o seu celular aí e fica com ele na orelha aí. Pode sentar. Tá? Alô, Menache, como é que vai você? Tudo bem. Foi o serviço nessa semana, tudo tranquilo? Que maravilha. Está confirmado lá o culto, lá naquela igreja lá, que a Yarinha faltou e deixou a gente na mão? Ah, sim, mas foi boa a mensagem, né? Só das nossas canções que não, né? Ah, tá. Você viu a Elohana por aí? Você está na Beit? Ela está dando aula para as crianças. Muito bem. Ah, tá bom então, obrigado. O Rafael veio hoje? Ah, tá bom. Faltou gente ou não? Teve alguns que faltaram. Ah, deve estar doente, né? Mas tá bom. Obrigado, Menache. Shalom. Tudo bem. Eu falei com o Menache. Quanto tempo levou para minha voz percorrer, considerando talvez, vamos imaginar a situação que eu não estivesse aqui, eu estivesse lá em São Paulo. Em quanto tempo ele ouviu a minha voz? Quando eu falei, alô, Menache, tudo bem? Quanto tempo levou esse percurso?
Instantâneo. Você fala no celular, irmã Matilde? Manda mensagem? Como é que a sua voz chega do outro lado? A senhora só fala num aparelhinho retangular? É assim. Mas o rapidinho é o quê? Um carro? É uma moto? É um Uber que leva a sua voz? O que a senhora acha que faz? Quem leva a sua voz até o outro lado? Cuidado, hein? Cuidado, a senhora tem que saber quem leva, hein? Às vezes é alguém querendo roubar seus dados, né? A internet, vamos vigiar a internet, porque ela leva, né? Leva as coisas, hein? A voz percorre de forma instantânea. O celular, quando você fala ao celular, tá? Ele capta a sua voz pela antena. Tem uma anteninha aqui dentro, parece, mas ela está ali. Ela capta a sua voz, transforma a sua voz em impulso elétrico. Isso é neurônio. É que você me entende? Capta e transforma em impulsos elétricos, voz em eletricidade. Aí, o que acontece? Seu celular transforma também aqueles impulsos elétricos em sinal eletromagnético e joga no ar, nesse ar, ó. Esse ar pega o pulsinho eletromagnético, que é a sua vozinha, e leva na antena mais próxima do seu bairro, a torre que você fala. E lá naquela torre, ela joga para outra torre, e cai na operadora. A operadora do seu celular, TIM, claro, falando mais claro, ela joga o sinal novamente transformado em pulsos para uma outra central. Aquela central transmite para a torre mais próxima do celular do Menache. Aquele sinal eletromagnético que é a minha voz. Oi, Menache, como é que você está? Pulso de imã, vamos falar assim para vocês entenderem. Ele vai, anda e cai lá dentro do celular do Menache. Quando cai lá, esse pulso eletromagnético é transformado em pulso elétrico, e o pulso elétrico é decodificado em sinais de voz. E o Menache ouve: alô, Menache, como vai você? O que é isso, gente? Explica para mim. Você acha que o homem descobriu isso do acaso? Quando Deus fez o planeta Terra e o seu poder pairava sobre a face das águas, o poder de criação de Deus, Ele disse: haja luz. Sabe qual é a velocidade da luz? Vai lá, para os homens mais perto da escola. Gente, não é só ler Torá, tem que ler biologia, química e física também. 300, parabéns, 300 mil quilômetros em 1 segundo. Tem ideia o que é isso? Você falar, oi, pronto, já rodou 300 mil quilômetros, no vácuo, deixa claro. Então, a energia confirma o poder da existência. O poder da existência vem de Ruach, a voz que dava materialidade à existência, é o verbo, e o verbo é Yeshua. Então, se a luz tem essa velocidade, com que velocidade Yeshua trouxe à existência, mediante o poder de Deus que pairava sobre o vestido que cobria a massa, a terra, com que velocidade a voz, o verbo, a palavra, trouxe à existência todas a criação. Quanto tempo levou, fazendo a pergunta mais fácil, para toda a existência vir à realidade ou existir, irmã? Das irmãs aqui, irmã Nazaré, Judite e outra. Quantos dias Deus criou os céus e a terra? Vou fazer uma pergunta mais complicada. Quantos dias? 6. Em quantos dias tudo veio à existência? 6 dias. Qual foi a velocidade da progressão para a combinação de 122 elementos, que corresponde a uma chance vezes 10 elevado a 138? Qual a velocidade?
Isso é Bereshit. Por isso que eu não saí dos primeiros versos. Eu fico extasiado. Eu lidei um pouco com eletricidade. Estudei eletrônica, telecomunicações. Cada vez que eu mexia com eletricidade, que eu levava um choque, eu não ficava com raiva, eu ficava fascinado. Porque dentro dessa parede que está aí do seu lado tem movimento. Tem átomos se movimentando. Nesse copo existe movimento. Nessa água tem movimento. Então, quando na água tem movimento, Então, quando eu bebo água, eu bebo o que, irmã Matilde? Isso! Quando você bebe água, você bebe movimento, você bebe energia. Não é simplesmente 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, você bebe energia. A energia do poder de Deus, Ruach. Yeshua disse: eu rogarei ao Pai, e Ele encaminhará em meu nome o quê? Ruach, para que fique convosco para sempre. O que vos ensinará toda a verdade? Ruach, vamos lá? Está escrito em João. O Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, vos ensinará em toda a verdade. O que é que vai ensinar em toda a verdade? E onde estava o Espírito Santo em Bereshit, no começo? Onde? O mesmo poder que estava sobre a face das águas antes da terra sair de lá do meio, é o poder que te faz lembrar de todas as coisas. Por isso, quando você tem Ruach, é mais fácil entender um pouquinho da criação. Quem não entendeu o argumento? Aquela energia canalizada pelo verbo para trazer a existência à matéria, é a energia que habita em nós e que vem da parte de Deus para a nossa sustentabilidade. E para que nós sejamos sustentados, é necessário o quê? Para você estar vivo, o seu cérebro em atividade, é necessário o que, Raniel? Raniel? Não sabe. Pão? Coração? Não. Coração já está ali. Esse é um corpo completo, criado, perfeito, bonito, lindo. Para o seu cérebro estar vivo, o que ele precisa? Não. O que precisa? Cordeiro? Fôlego. Quando Deus criou o bonequinho Adão, vamos chamar o boneco Adão de Raniel, o bonequinho estava deitado lá no chão. Eu vou precisar ir ali deitar para explicar, ou será que vocês vão conseguir entender? Tentar explicar. O bonequinho Raniel está deitado no chão, sem vida. Onde está o bonequinho Raniel, irmã Matilde? Isso. Aí Deus viu o bonequinho Raniel, que depois mudou o nome para Adão, um exemplo. Aí Deus chegou ali e falou: nossa, um boneco sem vida, saiu da terra porque eu fiz. Eu quero que esse boneco pense. Então, vou movimentar, é claro, o coração já estava ali, já ia cumprir a função. O Raniel não nasceu do ventre materno, considerando que o Raniel é o Adão, tá? E aí Deus chegou no Raniel e jogou sangue dentro dele para ele viver? O que Deus jogou? Ar. O que precisou no Raniel ou no Adão para ele ter vida, Raniel? Ar. Por isso que quando o ar sai do seu corpo, você está morto. Então, o que dá vida ao seu corpo quando ele está inanimado? Ar. Ar. Quando Yeshua vier, os que estão na sepultura vão ouvir a voz da trombeta, e ressuscitarão. Deus retorna ao princípio de Gênesis, e faz renascer do barro os muitos que merecem a primeira ressurreição.
e eles recebem novamente o que é necessário para a vida. Não é alma, é ar. Então, aqueles que creem na imortalidade da alma, sinto muito, estão perdidos, não têm esperança em Yeshua. Eles acreditam que quando o homem morre, não precisa nem morrer. Quando o homem dorme, a alma dele sai, vai lá para o céu, prestar contas para Deus do que ela fez no dia. Senhor, hoje eu falei mal daquele irmão, eu comi demais, eu briguei com aquele, o Senhor me perdoa, espia aí os meus pecados, dá uma chance para mim. E onde está o corpo? O corpo está dormindo na cama, inocente, o corpo é inocente, não é o corpo que faz, é a alma. É fácil culpar outros seres, né? Aí depois que a alma é perdoada, quando amanhece, bate o despertador lá, cuco, 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 opa, tem que trabalhar. Você levanta e vai lá, lava a mãozinha. Fala, obrigado, Senhor, porque a alma já voltou do céu e entrou dentro de mim limpinha agora. Por favor, isso é cômico. Isso é puro paganismo. Imortalidade da alma é puro paganismo. Negação de ressurreição. Se a sua alma vai no céu e volta purificada, e se você estiver morto, para que trazer a alma que está tão bem do lado de Deus para um corpo apodrecido, Rafael? Não tem. Yeshua foi na frente da sepultura, Lázaro estava lá dentro. Yeshua chorou, não chorou? Por que ele chorou? Ninguém sabe. Porque amava o Lázaro, e o Lázaro estava morto, fácil. Aí Yeshua falou, tirai a pedra. Ele não falou, tira a nuvem, falou, tira a pedra. Quando tiraram a pedra, para onde que o Mashiach olhou? Lá para dentro da sepultura, e ele disse o quê? O que ele disse? Vamos lá, vocês são o Yeshua agora, falando com toda a autoridade para o Lázaro, vai, vocês estão olhando para dentro da sepultura e dizem o quê? Já saiu, com essa vontade, ele já saiu. Ele olhou para dentro da sepultura, por que ele não olhou para o céu e falou, Lázaro, desce? Lázaro não era bom? Então a alma de Lázaro tinha que estar com Deus, né? Ele olhou para dentro da sepultura, ninguém vai para o céu, não existe alma imortal, existe você que é corpo, o homem é mortal, mortal, mortal. Ou você morre e dorme no eterno, um sono inconsciente para levantar na primeira ressurreição, ou se você morrer sem o eterno, se levanta depois do reino milenar para condenação, ponto. Por isso nós não fazemos Modé Ani, aquela prece do Sidur lá, Modé Ani, prece matinal, lava a mãozinha, Senhor, faz retornar a minha alma, quem crê na imortalidade da alma faz essa prece. Agora imagina se você acorda 10 vezes na noite para ir fazer xixi, a alma volta correndo lá do céu, opa, para aí que o corpo acordou, está indo no banheiro. Aí você saiu do banheiro, deitou de novo, dormiu a alma, agora tem que voltar para o céu. Passa 10 minutos, está desordenado a sua bexiga, quer fazer de novo a alma. Para aí, Senhor, tem que voltar que o corpo está indo para o banheiro de novo. E aí? Olha a perturbação da alma. Por favor, irmãos. Tem imortalidade da alma. Eu tenho o estudo sobre corpo, alma e espírito, para quem quiser saber, está na comunidade Conexão Torá. Já passei o estudo aqui. Amorei, então explica o que é a diferença de alma para espírito. Está lá na comunidade Conexão Torá, esse não é o tema, não vou explicar aqui. Mas está lá, muito fácil de entender. 4 horas de estudo só. Muito bem. Essa semana, eu perdi minha tia. Foi quarta-feira, eu fui no crematório. Ela foi cremada. Não é da congregação, tá? No judaísmo não se crema, para quem não sabe. Enterra na terra. Ao pó voltarás. Não tem cremação. Era desejo dela, tal. O marido dela aceitou, foi cremada. Eu olhei a distância do lado de fora, vi lá. Quem estava no caixão quando eu olhava a distância, sem vida? Quem vocês acham que estavam lá? Sua tia, minha tia, né?
Mas as pessoas que não sabiam onde ela seria cremada, perguntaram o seguinte no WhatsApp: Abiezer, onde está o quê? Ué, a pessoa deixou de ser minha tia agora porque morreu? Você nunca diga isso, vou te ensinar agora. De novo, você vai ouvir na televisão: o corpo do Sebastião que morreu atropelado está em tal lugar, o corpo de não sei quem que foi esfaqueado está em tal lugar, o corpo daquele que morreu de infarto está em tal lugar. Que o corpo? É a pessoa que está lá, é o João, é a Maria, continua sendo Maria, continua sendo João, mas eles não dizem corpo. Da onde que vem essa ideia? Imortalidade da alma, porque quando a pessoa morre, sai a alma da pessoa, leva o nome junto, fica só um corpo. Nunca diga onde está o corpo, diga o nome da pessoa, respeite a pessoa, porque quando você for no cemitério, o que vai ser colocado em cima do túmulo daquela pessoa? É lápide, mas o que é colocado ali? Nome. Ou seja, a alma volta para lá, agora eu vou dar o nome. A pessoa que morre continua tendo nome. Ao som da trombeta nós seremos chamados pelo nome. É o pó que está lá que tem nome. Como o pó que estava na terra tinha nome, era Adão, que significa terra. Com sangue, que é Dam. Então não digam vocês, hein? Onde está o corpo? Por favor. Agora, quando morre um cachorro, ninguém fala onde está o corpo do Rex. Toby, é o gatinho da irmã lá, Caramela, como é que é Toby? Caramela? A gatinha da irmã Radassa, não vou te chamar pelo outro nome de apelido, tá? Agora entendi, Jacob, tem que mudar, Caramela. A gatinha da irmã Radassa chama Caramela. Ninha. Ah, que gracinha. Essa poesia é comovente. Ninha e polaca. Mas tudo bem, meu cachorro chama Lois. Lois e fala francês. Então, quando morrer a Ninha ou a polaca, alguém vai perguntar: onde está o corpo da polaca ou da Ninha? Ninguém pergunta. A pessoa fala: onde está a Ninha? Onde está a polaca? Por quê? Porque eles acreditam que animal não tem alma. Mas querendo dizer que você tem, eles perguntam: onde está o seu corpo quando você morrer? Olha a malícia do ensino, fica esperto. Assim como você fala onde está o Rex, onde está a Ninha que morreu, você vai dizer onde está o Sebastião, onde está a Maria, onde está o Lázaro. Por isso que o livro de Eclesiastes diz: Eclesiastes 3, eu vou ler aqui para vocês. Eclesiastes 3, eu vou ler para vocês. Vou fazer pergunta. Só 2 versos eu vou fazer. A resposta está no que eu vou falar aqui, para não ficar difícil, tá? 18, 19 e 20. Disse eu no meu coração. Está vendo? O que é que fala? Lembra do que eu falei, que nasce no coração, mas não é a boca que fala? Aqui está escrito que é o coração que fala. Disse, o coração fala do que a boca está cheia? Ou a boca fala do que o coração está cheio? O que está escrito? A boca fala do que o coração está cheio, então a palavra está lá, nasce lá. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como os animais. Os homens são como o quê, irmã? Como os animais. Como os animais. O que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, morre o outro. Tem diferença na morte de um humano e de um animal? Não. Todos têm o mesmo fôlego. Todos têm o mesmo fôlego. Todos têm o mesmo fôlego. O que existe de comum entre homem e animal, irmão Pinhas? Fôlego. Fôlego. Ou o cachorro respira um outro ar que você não respira?
Nossa, aquela vaca está respirando um ar especial para engordar. É assim, Jacob? Põe lá no curral privado, como é que você chama mesmo? Criação indoor, como é que se chama? Quando você não solta no pasto, tão confinado. Aquele gado confinado respira ar diferente do meu. É assim? Olha aquele cachorro respirando oxigênio lá e tal, mas não é o oxigênio, aquela molécula é tudo diferente da minha. É assim? Vocês acham que é assim? Nossa, aquele gato respira um ar diferente. É o mesmo ar. O que Deus soprou no nariz de Adão para ele ficar vivo? Não foi alma, foi ar. Então o que os animais respiram? Ar. Como morre um, morre outro. A vantagem dos homens sobre os animais é nenhuma. Qual é a vantagem dos homens sobre os animais? Nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar. Todos foram feitos do pó, e todos voltarão para onde que o cachorro morto vai? Terra, vira pó. E para onde nós iremos ao morrer? Pó. Eu não tenho imortalidade da alma. Como é que você não consegue ver isso, uma coisa tão fácil? Quem crê na imortalidade da alma, 5 níveis da alma, é cabala, misticismo, vamos ficar inteligente agora. Nega a finalidade da ressurreição. E sabe onde nasceu a doutrina da imortalidade da alma? Vou ler aqui para vocês. Gênesis 3, na Paraxá, agora quem tiver vocês estão com a Bíblia aí, abram aí, tá? Gente, deixa eu perguntar, vocês têm Bíblia? Não precisa responder o internauta, está sobrando Bíblia, que todo mundo tem a sua, né? Torá, porque nós somos israelitas, temos 20 anos na congregação, 24 anos, tem, né? Tem uma Bíblia, né? Vem para a congregação com Bíblia, né? Ah, bom, eu pensar, já se viu pensar diferente, né? Vai vir para a congregação? Claro que não. Gênesis capítulo 3, diz assim. Olha só, vou fazer pergunta. Vou ler a partir do verso 2, tá? Disse a mulher à serpente. A mulher estava conversando com quem? Isso, pode ler na Bíblia sua, se estiver difícil a pergunta. Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis para que não morrais. Quem disse isso, Raniel? Errado. Vou ler de novo. Disse a mulher, à serpente. Disse a mulher falando com a serpente. Do fruto do jardim comeremos da árvore, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim nós não vamos comer, nem vamos tocar. Quem disse isso para não morrer? Eva. Eu acabei de ler, a mulher está conversando com a serpente, não é Deus aqui. Estou certo? Então a mulher falou, não vou comer nem tocar. Deus não disse para não tocar, Deus disse para não comer. Quem é que disse para a mulher que não era para tocar? Hã? Não, Adão. Isso é cerca do judaísmo. Porque se você, olha, é uma coisa, se você pega, agora se está longe de você, é mais difícil. Então Adão falou, não toque. Você entendeu? Então quando a gente briga como casamenteiro, não toque na sua noiva. As pessoas pensam, mas por quê? Que mal que tem, só eu pôr a mão no rostinho da minha noiva, futura esposa, vai ser? E se não dá certo? Adão disse para Eva, nem toque. Ele aprendeu de alguém. E o judaísmo tem cerca. Isso se chama limite. Então, não toque, está escrito lá. Nem coma. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A mulher disse, se eu tocar e se eu comer, eu vou morrer. O que a serpente falou? Vai nada, boba. Menina, deixa de ser boba, bobinha. Isso aí é lei, isso aí é mandamento de bobo.
Onde já se viu? Confia em você. Você é forte. Pode tocar, pode comer, você não vai morrer. Olha só, ó, na orelhinha ali, ó. O lero, o migué, como se fala. A serpente disse, certamente não morrerás. Então quem é que pregou a imortalidade mesmo numa condição de desobediência? A doutrina da imortalidade da alma nasceu aqui. Mesmo no erro você pode viver eternamente. Entendeu o mal dessa doutrina? Ela é tão má quanto a Trindade. Porque ela tira a sua esperança de salvação nos méritos de Yeshua, o Cordeiro, e anula o propósito da ressurreição. Shaul Hachaliah, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz, Yeshua é o segundo Adão. Adão era homem ou Deus? Quem é que deu o poder para a serpente? Adão. 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 Mas quem comeu o fruto antes de Adão? Então, isso. Mas quem deu o poder para a serpente? Adão. Adão. O poder estava na mão de Adão, por isso Deus procurou Adão. Ou seja, se você, homem, casado ou não tiver o poder na sua mão para direcionar a sua mulher, você vai comer do fruto proibido todo dia. E não vai ser cabeça, vai ser rabo. Desculpa a franqueza, irmão, mas aqueles homens que chegam para a esposa, sim, minha mulher, agora eu vou lavar prato, você quer mais? Agora eu vou lavar louça, agora eu vou limpar a casa, o que mais você quer e tal? Vamos voltar para o texto aqui. Né? Deus deu um fluxo e cobrou Adão, que foi esconder atrás da moita, ele não foi cobrar Eva. Assuma o teu papel. Com racionalidade. Que Adão não foi. Então ali nasceu a doutrina da imortalidade da alma, no jardim, quando a mulher cedeu à tentação e Adão aceitou, tolerou e transgrediu o mandamento e cerca e tudo. Adão pulou a cerca, pegou da árvore, pegou do fruto, pegou tudo. E o que isso custou? Você vai para fora do jardim. E aí Paulo vai dizer em Romanos, em Adão todos morrem. Qual foi a consequência da desobediência de Adão? Morte. Está escrito em Gênesis, no dia em que você comer do fruto, morte. Por que está escrito duas vezes a palavra morte? Porque tem duas. Uma que todos nós morreremos em Adão, e a segunda, e lá está escrito morte, você morre a primeira e morre a segunda. Se desobedecer a Deus. Aí não resta sacrifício, não adianta Yeshua. Não adianta chegar em Yom Kippur, agora eu vim pedir perdão, inscreve-me, roubamos, matamos, adulteramos, não adianta nada aquela papagaiada. Nós não fazemos essas preces, porque nossa expiação vem de Yeshua. Amorei, então, depois do batismo, eu certamente nunca mais vou pecar, não estou dizendo isso. Mas se você passa pelo batismo pensando que amanhã você vai pecar, você não está preparado para nascer de novo. É melhor esperar. Você tem que ter confiança plena. E acabou. Passou pela circuncisão, passou pelo batismo. Acabou a vida de ontem. Acabou, é uma outra pessoa. Aliás, já tem que ser no processo de conversão. No processo de conversão, eu devo estar obedecendo mandamentos, Morei, mas é claro. Quais mandamentos? Todos! À exceção da circuncisão e o batismo, que é o último passo. Mas tem que estar obedecendo tudo. Aí eu vou deixar para obedecer quando eu passar na circuncisão. E depois obedecer todos os demais quando eu passar no batismo. Eu não batizo ninguém assim. Está esperando o tempo dele. E eu não batizo. Perguntas que eu vou fazer. Você está cumprindo mandamentos? Se a pessoa fala, não estou cumprindo, é só depois do batismo. Eu falo, então espera. Você tem que dar mostra antes do batismo que você está arrependido e mostrar o que você quer. Se não tiver arrependimento, não tem por que existir tevilá para a pessoa. Não tem razão para isso. E nem circuncisão, para ser filho de Abraão. Também não tem finalidade. Como diz o Arão, já eu estou encerrando. Tá? Deixa eu ver aqui o internauta.
Vamos lá. Já já eu concluo, tá? Mote. Se você desobedece o mandamento, você morre. Essa semana eu falei com uma pessoa que estava com vontade de vir à sinagoga. Alguém falou, fale, tome cuidado, não sei o quê. Eu sei o que eu faço. Mas eu falei com ela. Esclareci muitos pontos. Hoje de manhã ela mandou uma mensagem que o marido dela achou por bem não vir, e como ela é submissa ao marido, ela ia ficar. Eu falei para ela, então, boa sorte para você na sua vida. Mas o judaísmo é uma porta estreita. E a gente não vai declinar diante do engano. Agora, tudo que te desafia te evolui. Se você quer moleza, não vai ter aqui. Quero fazer igual o leitão que mama deitado. Não é aqui. Não vai ser. Né? E eu falei, então tá, obedeça seu marido. Você perde uma oportunidade, porque o judaísmo traz muito esclarecimento, te situa numa condição de entender a razão da sua vida, da sua existência, o propósito de servir a Deus, de encontrar com razão, com racionalidade, com disciplina, com zelo, o melhor de todos os meios de apresentar os frutos, de trazer pelos frutos sementes, de trazer pelas sementes hereditariedade, legado. E são poucas pessoas que vão desejar isso. Por quê? Porque querem pular a cerca e comer o fruto. Porque imaginam, na sua frágil concepção, que quando ela morrer, por ser bonzinha, a alma dela já vai para o céu. Pena que não vai ressuscitar na volta de Yeshua. E se estiver vivo, quando chegar, Senhor, tem misericórdia de mim, eu fui bonzinho. Não dá. Não dá. Satã, ele foi lançado dos céus, por quê? Quem sabe? Pergunta essa é fácil. Fácil, né? Eu vou fazer difícil depois. Por que Satã foi expulso do céu? Rebelou por quê? Qual a causa da rebelião? Império? Diga, gente, por que vocês acham? Não teve motivo, Deus expulsou à toa o cara. Ser igual a Deus, a resposta é essa. O que Satã queria ser? Igual a Deus. Olha só, tu dizias no teu coração, profecia, agora Torá com profecia, eu subirei ao céu, acima das estrelas, dos anjos. As estrelas são os anjos, está em Apocalipse. Os anjos são as estrelas. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Subirei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei dos lados do norte. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O que Satã quis ser? Quando ele foi tentar Eva, ele disse, quando você comer do fruto, você vai ser o quê? Como Deus. Quem não entendeu? E não é isso que na grande maioria das vezes habita no coração do homem? Ele não vai dizer que quer ser igual a Deus, mas ele quer desobedecer. Aí a serpente está falando no ouvido dele, bobinho, você pode ser igual a Deus, coma. E fala para a mulher a mesma coisa. Satã teve o mesmo desejo, e qual foi o fim dele? Ser lançado na terra, adentrar o jardim como serpente, que depois passou a comer pó, porque pó se acha em todo lugar. E chegou na orelha da Eva e falou, você vai ser igual a Deus, vai ver bem, vai ver mal, olha que coisa maravilhosa. Você vai ter, entre aspas, livre-arbítrio. Esse foi o livre-arbítrio que a serpente ofereceu. Que coisa boa, né? Aí, quando a Eva olhou o fruto, não era esse, supondo, né? Olhou o fruto, o que ela viu? Ela foi lá e... Que maravilha, macio, textura. Eu vou também dar para o Adão, porque eu amo o Adão. Eu amo meu marido. O que eu comer, ele também vai comer.
E o marido, naquele momento, ao invés de se valer da racionalidade, Eva, meu amor, eu também quero. Dá um pedacinho para mim. Toma, meu amor. Aí eu como porque eu te amo tanto. Comeu. Deu no que deu. Ainda bem que Deus providenciou Yeshua. Ainda bem que Deus providenciou Yeshua. Quando for expulso do jardim, o Arão falou ontem, e eu não vou explorar, já estou encerrando. Abel foi, era o irmão mais novo, e ofereceu o que a Deus? O que Abel ofereceu, o que Caim ofereceu para as mulheres? Então, Caim ofereceu do quê? Vamos, mulheres, Menache, fala alto para ajudar as mulheres, que elas não estão sabendo o que Caim ofereceu. Ah, tá, e o que Abel ofereceu? Deixa eu perguntar para vocês, vocês acham que Caim ofereceu frutos feios para Deus? Laranja podre? Melancia bichada? Goiaba com aquele verme branco dentro? Vocês acham que ele ofereceu o que era bonito, que ele colheu, ou o que era feio? E o que Eva viu na árvore do bem e do mal, era feio ou era bonito? Então Caim aprendeu com a mãe. Minha mãe olhou, o fruto era bonito, eu vou dar tudo que é bonito para Deus. Deixa eu pegar melancia bonita, docinha, banana, laranja, trigo, feixe de trigo, tudo que é bonito da terra eu vou pôr no altar. Abel, em contrapartida, tomou uma ovelhinha e imolou. E diz que Deus se agradou da oferta de Abel. O que Abel aprendeu? Abel aprendeu que a misericórdia de Deus vem desde o princípio. E que o perdão imerecido, que não se merece, demanda morte. Porque a mulher comeu e disse, mot, você vai morrer. Então Abel falou, talvez a misericórdia de Deus se aplaque com a vida que ele mesmo criou. Mas a vida não foi de Abel, foi da ovelha. E anos mais tarde, um profeta, discípulo da ovelha, disse, ele é o cordeiro morto, está no texto de hoje da Brit Hadashah, desde a fundação do mundo. Você consegue entender que desde o princípio do mundo, Deus formou o planeta, fez navegar pela luz a energia, criou tudo, colocou na sua mão para você ter paz e viver em obediência numa vida que a gente não consegue imaginar, porque o mundo está cercado de pecado. Consegue ver isso? E depois que o homem pecou, Deus disse, agora Abel, mostra qual vai ser a providência. Por ora, eu me agrado da ovelha, mais tarde, eu vou me agradar de um homem que me obedeça de verdade. E a gratidão deste homem veio pela morte, porque pela morte dele é que você está sentado aí. Então, irmãos, valorize cada pedaço de aprendizado. Shabat a gente está aqui para aprender. Gente, outra coisa, eu quero vocês aqui no estudo. Toda vez, não quero gente conversando lá fora. Se o conteúdo for demasiadamente inútil para você, eu vou trazer você para passar o conteúdo. Quer seja das mulheres ou quer seja do Morê. Chega, dormir, ficar disfarçando para lá e para cá, só vai ficar o que tiver com controle para abrir o portão. Nós estamos esclarecidos nisso, vocês acham que eu estou errado? Porque o dia que vocês estiverem aqui ensinando, e a pessoa sair daí e ficar lá para fora, vocês vão entender o que eu estou falando. O que é sentir desprezo. Vocês vão entender. Vão dizer, agora eu entendo o que ele estava falando. Então, quando as mulheres passarem o conteúdo, se elas não autorizarem os homens a assistirem pessoalmente, assista no celular lá fora, se a conversa for só delas. Quando os homens estiverem em palestra, esteja lá. Quando encerrar o Shabat, você faz as tuas atividades de aprendizado intenso, coisa que você não aprendeu. Você vai e pode ir, mas o Shabat é para estar em comunhão. Vocês acham que está certo ou está errado? Qual a opinião de vocês? Pode dizer.
Qual o sentido de vir aqui e ficar lá para fora? Ah, eu quero ir lá tomar água. Dou razão, a gente não tem um bebedouro aqui. Mas traga água antes. Outra coisa, não deixe garrafinhas aí no banco, tá, gente? Às vezes eu vou limpar, vejo garrafa de água aí, né? Chiclete, bolacha. Faz isso não, tá? Leva a sua garrafinha, músicos que tomarem água, leva a garrafinha, joga no lixo. Copo, às vezes, ali no jardim, não tem a ver com estudo, mas copinho plástico. Olha lá se, eventualmente, uma criancinha ou outra, inocentemente, porque as crianças não têm culpa, não deixaram lá, recolha, tá bom? Vamos trabalhar dessa forma aí, tá? Zelo pela obra, pela causa de Deus. A serpente é o diabo e Satanás. Está em Apocalipse capítulo 20, verso 1 e verso 2. E Salmo 146, para finalizar, diz: não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhes o fôlego. Volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que pensa um morto? Nada. Não tem indústria, não tem nada debaixo da sepultura. Então não confia em quem não há salvação. Confie nos méritos de Yeshua, no poder que trouxe à existência todas as coisas. Confie na voz de Deus que viaja à velocidade da luz, que viaja pelo ar. Confie naquele que trouxe à existência todas as coisas em 6 dias, que definiu os tempos, as estações, os meses, a lua e o sol para comandar parte clara e parte escura. Mais interessante de tudo, alguém poderia perguntar: quantas horas tem em um dia? Podem responder, isso eu não sei. 4? Aonde está escrito isso? Homens, quantas horas tem num dia? Um dia completo. Pronto, vou mudar a pergunta. Onde está escrito? Yeshua diz: não há 12 horas em um dia, quem anda de dia não tropeça. E você acha que o relógio foi inventado agora, há pouco tempo atrás? Aquele que era e é sabedor de todas as coisas, Yeshua, que comandava o vento, as ondas do mar, possuía todo o ouro, toda a prata do planeta Terra, que mediante a força de sua palavra, permitido por Deus e a ação do Espírito Santo de Deus, trouxe à existência um planeta de 6 sextilhões de toneladas. E a gente está falando só da Terra, fora os outros astros. Esse mesmo personagem, morto desde a fundação do mundo, te convida para entender o que seja redenção, o que seja nascimento, o que seja princípio, o que seja Bereshit. Quando você começa a morrer, irmão Luciano, meu Deus, do lado do Rafael, doido, Fabiano, quando você começa a morrer, irmão Fabiano? Quando falta ar? Outra opinião? Quando nasce. Você começa a morrer quando nasce. Ou não é? Então, aproveite cada espaço da sua vida para fazer a sua vida carregada de significados, porque é uma contagem regressiva. E cada minuto, cada segundo que você aproveitar de verdade, no sentido de crescimento, de vontade de vencer ao lado de Yeshua e pela bondade e misericórdia de Deus, vai representar na sua existência um livro cheio de coisas boas para a sua próxima geração. Nós vamos para o Kiddush,
Às 3h, teremos palestra com as mulheres. Hoje, apresentando a palestra, haverá Netânia. É isso? Ou estou errado? Foi a informação que foi me passada. Estou errado? Certo. Certo. Netânia, às 15h, com palestra que ela já programou. E Yarim, haverá Elohana e haverá Hana, estarão gravando um podcast, que será transmitido durante a semana. Quarta-feira será transmitido, né? Uma palestra, uma live muito boa, sabendo que a Vera Hana é uma psicóloga formada, de elevado grau de conhecimento. Então, vocês estão convidados a estarem às 15h. Obrigado pelo carinho, pelas preces. Quer fazer parte da comunidade Conexão Torá e conhecer mais temas judaicos da Escritura? Desça aí a sua tela, clique lá, Conexão Torá com Morei Abiezer, faça parte da comunidade e estimule e incentive o nosso trabalho. Que o Eterno possa abençoar grandemente a cada um de vós nesta manhã. Vamos lá aqui. Jaqueline, Radassa, agora está correndo rápido aqui, rapaz, o bate-papo é um atrás do outro. Helenice, Raquel, Walter Pereira, Andréia Ruth, Sandra Rodrigues, Bruno Alessandro, sentindo falta do Bruno aqui, e do Marlon também, né? Possivelmente estejam. Cleonice, Jaqueline, Zirapiton, enfim, todos que estiveram conosco aqui. Ivanize, é a irmã lá do Rio Grande do Sul. Cátia Angélica, todos que estiveram conosco nesta manhã, que o Eterno possa abençoar grandemente a cada um de vós. Às 15h, mulheres e homens também estejam conosco na transmissão ao vivo aqui da Ohel Davi. Vamos para o Kiddush. Shalom Aleichem, Lehitraot, até daqui a pouco. Safi Maranã, Badu Ata Adonai, Edoreinu Bede Haudan, Bode Pedi Hagafe, Amém. Dehaim. A vida. Que a Kadosh Baruch Hu continue nos abençoando. Então, 15h, palestra com as nossas irmãs. Os nossos irmãos também vão se reunir ou vão assistir aqui a palestra das nossas irmãs. E, desde já, Shabbat Shalom, que a Kadosh Baruch Hu vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach. Amém.